últimos dias, a gente tem ouvido muito nos noticiários as seguintes expressões: casos importados de coronavírus, transmissão local, transmissão comunitária. Mas você entende a diferença e as fases de transmissão da Covid-19? No especial Coronavírus de hoje, a gente te explica como isso funciona e de que forma você pode se proteger. Para falar sobre isso, eu recebo hoje aqui no estúdio o epidemiologista Jonas Brant, que é professor de saúde coletiva da Universidade de Brasília. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos então explicar para o pessoal o que significam essas três expressões que a gente tem ouvido, né? E que tem a ver com a gravidade, com a transmissão desse vírus. Explica para a gente. Bom, é importante a gente entender que a doença, quando ela começa a ser transmitida, como aconteceu na China, o Brasil começa a se preparar para esse cenário. Então é a fase de preparação, alerta e preparação. A gente começa a se organizar. Quando a gente começa a receber pessoas de fora que podem estar trazendo a doença, a gente entra na fase de contenção. Ou seja, tentar conter a transmissão da doença para que ela não transmita aqui no nosso país. Cada um desses casos que está entrando no país é chamado de caso importado. Essa mesma expressão pode ser usada no cenário de um município, ou seja, eu não tenho casos no meu município, eu estou recebendo um caso importado no meu município. Ele não se infectou ali, ele se infectou num outro município e está trazendo para o meu município e eu no meu município ainda estou na fase de contenção. Quando a gente chega na fase de transmissão comunitária, é quando essa pessoa ou alguma pessoa que trouxe a doença para a sua cidade ou para o seu país, transmite para outras pessoas na sua comunidade e você não consegue mais controlar essa transmissão. Aqui no Brasil, todos os estados já têm transmissão comunitária. A grande maioria deles já está nesse cenário. O Brasil já decretou estado de transmissão comunitária, mas isso não quer dizer que todas as cidades já estejam nesse cenário. Então é importante a gente entender que cada lugar do Brasil, ele tem a sua característica e as secretarias precisam se preparar e se organizar. E é importante a população entender também, porque isso muda as ações que o governo vai adotar em cada cenário. Só para a gente entender melhor a diferença, então, entre transmissão local e transmissão comunitária. A local é quando? É a mesma coisa. A mesma coisa, basicamente, é sinônimo. A gente vai usar três expressões: transmissão sustentada, transmissão comunitária e transmissão local. Ou seja, elas são todas sinônimos no sentido de que a transmissão já está ocorrendo na minha comunidade. Entendi. Professor, na UNB, vocês criaram um comitê gestor do plano de contingência, né, da Covid-19. Eu queria que você explicasse melhor para a gente qual que é o papel, né, e a importância da gente conter esse vírus agora no início. A Universidade de Brasília, já há 2 anos, criou um laboratório chamado Sala de Situação em Saúde, justamente para monitorar esse tipo de evento e começar a se preparar e ajudar a faculdade a se organizar para um evento como esse. Então, a universidade já vinha se preparando. Quando a China lança o alerta desse evento, essa sala é ativada e a universidade cria um comitê para poder começar a se organizar e preparar um plano de contingência para que a universidade saiba como responder e se organizar frente a esse cenário. Então, é nessa organização que a universidade se propõe a responder e apoiar a sociedade com toda a sua capacidade e expertise para enfrentar esse desafio. E esse não foi o único, né? Tem também um comitê de pesquisa e inovação para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente, então, do coronavírus. Esse aqui já era mais na área científica. Exato, ou seja, existe um comitê que tenta começar a organizar a universidade para esse cenário. Mas, frente à magnitude do que a gente está vivendo, é importante também coordenar mais os esforços de pesquisa para que a gente possa ajudar na resposta. Então, apesar de já vir há muito tempo muitos pesquisadores engajados, o cenário atual é de praticamente todas as faculdades da Universidade de Brasília estão engajadas nas suas diferentes áreas de atuação, ajudando a responder perguntas fundamentais, porque a gente está vivendo uma mudança muito grande na sociedade em todo, não é somente na área da saúde. O que eles já desenvolveram, esse comitê? A gente falava aqui nos bastidores de um estudo que eles fizeram em relação ao Distrito Federal. Caso a gente não tivesse nenhuma dessas medidas, vale dizer que a gente foi pioneiro, né, aqui o DF, nessas medidas de prevenção, que isso é muito importante. Mas qual que é o cenário que esse comitê desenhou aqui para o DF? Olha, existem várias ações que esse comitê vem desenvolvendo e vem tentando coordenar. Uma delas é montar um plano de contingência para a universidade, ou seja, como é que a universidade responde, o que a segurança tem que fazer, o que a limpeza tem que fazer, como é que a universidade continua a operar nesse cenário de crise. Então, esse foi um papel fundamental desse comitê. Existem na universidade diferentes grupos trabalhando em pesquisa. Um dos grupos, e que foi um trabalho muito interessante, foi justamente fazer as contas e imaginar como seria essa epidemia se nenhuma ação fosse adotada, o que aconteceria, quantas pessoas poderiam morrer ou quantas poderiam adoecer. E o cenário era péssimo? É muito ruim, o cenário é muito grave, por isso a importância dessas medidas de isolamento social que vêm sendo adotadas. Perfeito. Bom, vários países, inclusive o Brasil, decretou logo no início, né,
quando a epidemia estava chegando aqui, que nem tinha sido decretada ainda a pandemia, é a emergência sanitária. O que significa esse termo e por que vários países adotaram esse mecanismo? Bom, o Brasil é signatário de um documento que chama Regulamento Sanitário Internacional. Esse regulamento é um acordo entre os países para que qualquer evento de importância em saúde pública que aconteça em qualquer país seja alertado aos outros países. Esse documento não existia até 2005. Então, antes disso, a gente teve epidemias como a da SARS na China também, e a China não sabia que ela tinha que informar os outros países, porque não fazia parte desse regulamento. Atualmente, com esse regulamento, a China informou rapidamente esse evento em Wuhan e permitiu que todos os países começaram a se preparar. Então, cada país percebeu diante dessa magnitude e vai decretando o seu estado de alerta, preparação ou de emergência, conforme a situação, respeitando esse regulamento. Professor, na sua experiência aí, como é que você avalia a situação que a gente está hoje aqui no Brasil? Né? Na América do Sul, se não me engano, nós somos o país que tem mais casos, tanto de contaminação, casos confirmados, casos de morte. Como é que você avalia esse cenário? Olha, a gente está no início dessa progressão geométrica. A curva está subindo e a gente vai subir mais nos próximos dias. É um grande desafio para o país, por isso a importância dessas medidas de isolamento, das pessoas estarem atentas, a não estarem próximas de outras pessoas a menos de 2 metros, porque é essa distância, em geral, que o vírus vai conseguir transmitir de uma pessoa para outra. Então, eu tentar aumentar a distância que eu convivo com outras pessoas, evitar tocar muito nas coisas, lavar mais a mão com frequência, vão ser essas medidas que vão permitir com que essa curva não seja tão íngreme e que a gente consiga inclinar essa curva para baixo para que o número de casos seja um número menor. Entendi. Papel da vigilância nos estados, né? A gente também já conversava aqui antes de entrar no ar. Eu queria que você me explicasse um pouquinho o que a vigilância pode fazer, como que ela pode atuar para ajudar, né? E como é que está esse cenário nos municípios, né? A gente está aqui em Brasília, na capital, em São Paulo com certeza deve ter um controle, no Rio, mas como é que está isso nível Brasil? Porque a extensão territorial é muito grande. O Brasil ele tem um sistema de saúde público universal que garante uma fortaleza que poucos países têm. Saúde é direito no Brasil e a gente vem estruturando isso como uma rede muito forte. Então, isso é uma das grandes fortalezas que o Brasil tem. A vigilância vem se estruturando nesse mesmo cenário. Além disso, o Brasil já vem há 15 anos montando equipes de treinamento para investigação de surto. Internacionalmente, o Brasil é respeitado pela sua capacidade das equipes de investigação de surto. Deixa eu só te interromper. Claro. Equipes de investigação de surto. Então, Exato. Na verdade, aqui a gente já tinha uma equipe olhando para o coronavírus com uma forma mais séria mesmo de ser encarado. Isso. O Brasil, ele tem desde 2000 uma equipe de investigação de surto chamado EpiSUS. É um treinamento no Ministério da Saúde, onde 15 pessoas são treinadas todos os anos para ajudar a responder às emergências de saúde pública. É treinando nos pequenos surtos que eles aprendem a responder aos grandes surtos. Então, hoje, nesse cenário como a gente tem hoje, um exemplo simples é o secretário de Vigilância em Saúde do Brasil hoje, é uma das pessoas formadas nesse treinamento internacional. Hoje, o Brasil, quando se compara a outros países de primeiro mundo, é muito bem visto pela capacidade das suas equipes de investigação. Além disso, o Brasil já há 3 anos vem fazendo treinamentos básicos para as equipes locais. É o EpiSUS fundamental para que as equipes de município entendam como participar de um cenário de investigação e resposta a um surto. Então, vamos falar um pouquinho dessa vigilância, né, que foi a minha primeira pergunta. A importância, então, dessa vigilância chegar a todos esses pequenos municípios e não só nos grandes centros. Exato. Cada município tem que se preparar e aí esse conceito do caso importado, ele é fundamental. Se eu entendo que a minha vigilância, ela consegue ajudar na inteligência desse município, a saber, bom, nós não temos casos aqui, o que eu tenho que monitorar? Bom, eu vou monitorar os casos graves, porque os casos leves é muito difícil eu perceber. Então, eu vou olhar meus casos graves no hospital, eu vou contar quantos casos graves de síndrome respiratória aguda grave eu tenho e vou perceber, bom, começou a aumentar. Eu não preciso nem do diagnóstico laboratorial para perceber que está aumentando. Então, eu já posso perceber, olha, eu já tenho transmissão sustentada na minha comunidade ou transmissão comunitária, como a gente estava comentando. Então, eu já posso adotar medidas de maior restrição de movimentação e distanciamento para garantir que a doença não transmita na minha cidade. Eu já posso acionar uma sala de crise, uma sala de situação, onde eu coloque o prefeito, onde eu coloque o secretário de saúde, onde eu coloque o secretário de educação, de trânsito,
como é que eu organizo o comércio, para conseguir coordenar todo esse esforço. Eu tenho que estar toda a sociedade junta. Não adianta eu tomar uma decisão unilateral sem envolver esses parceiros chaves para que a decisão seja coordenada e a gente consiga enfrentar esse momento tão difícil que a gente está passando. Algum município já te procurou, professor? Olha, a nossa sala de situação vem apoiando muitos municípios no Brasil inteiro, inclusive no exterior. A nossa equipe, porque a gente já tem uma experiência em avaliação de capacidades dos países. Então, os países da CPLP vêm atuando, dependem muito... Só explica pra gente o que é a sigla, realmente. Imagina. A gente está ao vivo aqui, vamos lá. A gente trabalha muito com isso, acaba às vezes esquecendo. A gente tem na África, e principalmente na África, na Europa, a gente tem países que falam português. E essa rede compõe a CPLP, é a Comunidade de Países que falam português. Então, essa rede, ela se ajuda muito. Vocês têm essa troca mesmo essa com troca eles. de informação, porque os materiais que são desenvolvidos no Brasil em português, é muito mais fácil a gente ajudar e integrar e aprender com eles também, para que a gente tenha otimize o tempo que a gente tem. Então, se tudo der certo aqui, eu espero que dê, a gente pode servir até de exemplo para outros países. O cenário hoje ele está sendo vivido por todos ao mesmo tempo. Esse é um dos grandes desafios. Então, hoje é fazer e trocar ao mesmo tempo, é conseguir integrar essa colaboração para ajudar os países que têm menos infraestrutura, né, ou as regiões que têm menos infraestrutura no nosso país, as regiões mais distantes, que ainda não receberam o vírus porque estão mais distantes, mas ao mesmo tempo o fato de ter uma distância muito grande e às vezes uma baixa infraestrutura dificulta o cenário de controle da doença. Para você que ligou a TV agora, todos os dias ao vivo, em 2 edições diárias, às 13 e às 19, a TV Justiça está fazendo um especial sobre temas relacionados ao coronavírus e a mudança aí que essa epidemia trouxe para a gente, para os vários setores do nosso país, né, professor? E aí a gente tem muitas dúvidas, chegaram vários vídeos aqui, eu separei 3 perguntas que chegaram para a gente em relação a isso. Vamos tentar ajudar, então, esse pessoal. A primeira pergunta que eu vou chamar é a pergunta do Lucas. Vamos ver, então, o que o Lucas perguntou para a gente. Eu quero saber quais as medidas que eu devo tomar durante o isolamento social. Dentro de casa, tem alguma coisa ainda a se fazer? Estou dentro de casa, fica em casa, isso todo mundo já entendeu, é para ficar em casa. Então, estou dentro de casa, o que eu posso fazer? É importante a gente entender que dentro de casa, eu entrei, eu estou isolado, eu estou limpo, eu tomei um banho, eu não tenho mais transmissão da doença lá dentro. Eu não estou com a doença, eu estou tranquilo. Por isso é importante a gente ficar em casa nesse momento. Mas a gente sabe que não é todo mundo que pode ficar em casa. Tem gente que tem que trabalhar. A gente precisa manter uma série de serviços que são essenciais operando. Veja aqui o canal da TV Justiça. Então, como é que eu me organizo para que essa pessoa que sai de casa consiga ir para o trabalho, ficar saudável lá, garantir que ela não se infecte, para que ela volte para casa saudável e não transmita para os seus colegas? Mas, professor, no caso do Lucas, que ele está em isolamento, ele pediu uma comida no delivery. Chegou esse pacote, lá o motoboy entregou, né? Agora a gente está tendo até a modalidade de você não precisar nem pegar da mão. O pessoal deixa na portaria e você pega. Quando eu chego em casa, esse pacote pode estar contaminado? Pode, ele pode estar contaminado. É provável que ele esteja? Não, não é provável, mas ele pode estar contaminado. Não dá para arriscar, né? Não dá para arriscar. Então eu vou me organizar para não ficar tocando muito. Eu vou tocar na mão nesse pacote, vou abrir, vou tirar minha comida, vou abrir, vou lavar minha mão, vou tirar a comida lá de dentro, vou comer e esse pacote eu vou jogar no lixo sem ter risco de contaminação. Eu não vou ficar manipulando esse pacote, colocando na mesa, deixando todas as pessoas tocarem nele, porque existe um risco potencial desse vírus estar contaminando esse pacote. Outra pergunta que a gente tem sobre essa questão, né, de sair, de voltar para casa, é da Cristiane Faria. Ela se preocupa, eu acredito que ela conheça alguém aí, ou está saindo para o mercado, né? A gente também não consegue ficar sempre, né? A gente precisa ter essas necessidades básicas. Então, ela também fez uma pergunta para a gente nesse sentido. Pode rodar a pergunta da Cristiane. Gostaria de saber quais cuidados que nós temos que ter ao chegar em casa. Aí sim, como nós que estamos aqui trabalhando, o que a gente faz? Esse é um desafio, é organizar a nossa família para proteger as pessoas de maior risco, idosos, hipertensos, diabéticos. Essas pessoas não devem ter contato direto com quem está na linha de frente, com quem está mais exposto. Então, um exemplo simples. Eu, por exemplo, na minha casa, eu tenho citado sempre o exemplo da minha sogra. Eu não tenho contato direto com a minha sogra. Mas mora com você. Ela não mora na mesma casa, mas a minha esposa é que leva comida para ela, vai no supermercado para ela, para que ela não tenha que sair de casa. Mas eu não tenho contato direto com ela, já que eu estou na linha de frente e acabo entrando em contato com outras pessoas e estou tendo que trabalhar nesse momento. Então, essa é uma medida importante que a gente pode fazer e organizar a nossa casa. Bom, essa pessoa que saiu, ela tem que, ao chegar em casa, trocar de roupa, não ficar com essa roupa dentro de casa, porque ela pode estar trazendo o vírus
contaminando o corpo dela, a roupa, o cabelo. Então eu vou chegar em casa, tiro o meu sapato na porta de casa, no que a gente chama de área suja, né? Num pedacinho que eu deixo lá perto da porta de entrada, para não deixar na rua. Aí, pessoal, roda aí. Eu até tirei uma foto do que eu fiz lá em casa, porque eu tô fazendo isso. Roda aí, enquanto o professor explica pra gente, vou colocar a foto aqui do que eu fiz, ó, com durex vermelho, delimitei a área. É mais ou menos isso, a zona limpa e a zona suja? Exato. Eu tenho uma área que ali eu posso imaginar que, bom, se eu tiver contaminado, o que é pouco provável, se eu tiver contaminado, eu vou deixar ali as minhas coisas. Então eu deixo meu sapato, eu deixo a bolsa, eu deixo a chave, eu deixo o casaco, eu deixo ali na porta. E vou entrar, vou tomar um banho e vou separar essa roupa. Eu não vou jogar ela no chão, não vou jogar em cima da cama, porque depois eu vou dormir nessa cama. Então é tentar tomar cuidado com o que foi para fora da casa e voltou. Tirei a roupa, tomei um banho, bom, estou dentro de casa novamente, já posso ficar tranquilo. Outra dúvida também que o pessoal quer saber é, esse vírus resiste quanto tempo? Em qual superfície? Como é que funciona? Então a gente tem uma pergunta também, é da Elta. Pode rodar a última pergunta aqui das nossas dúvidas de hoje. Já se sabe por quanto tempo o vírus sobrevive em uma superfície? Olha, esse é um vírus novo, tudo é muito novo e tudo muda. Então, a gente está tendo que ler muito artigo o tempo inteiro para tentar entender o que está acontecendo. Mas, bom, o que já se tem até agora é que depende do tipo de superfície e depende da iluminação que tem nesse lugar. Iluminação então, também? Da insolação, desculpe. Tá. Se eu estou no ambiente ensolarado, esse vírus vai morrer, porque eu tenho os raios ultravioleta. Então, então depende um pouco do lugar onde eu estou. Mas sim, em superfícies plásticas, principalmente, ele é capaz de sobreviver alguns dias. Então, por isso é importante a gente evitar a contaminação dos ambientes, evitar botar a mão nas coisas. Cheguei num estabelecimento, eu não vou botar a mão em cima do balcão para ser atendido, porque todo mundo chega no balcão e põe a mão em cima do balcão. E sacola? Quando a gente volta do mercado com a sacolinha com as compras, deixa na zona suja? Bom, essa sacola, ela estava ali na pilha, ela não está contaminada de maneira geral, talvez a primeira. Então, se eu peguei a compra do supermercado, coloquei dentro das sacolinhas, fui eu que tirei essas sacolinhas ali, elas não estão contaminadas. Eu cheguei ali no meu carro, eu que manipulei as sacolas, cheguei em casa, tirei e guardei elas, essa sacola eu não vou usar provavelmente em 3 dias. Então, ela está tranquila, eu não tem um risco muito grande. Então, é essa organização. Agora, se essa sacola, todo mundo ficou botando a mão nessa sacola lá no supermercado, gente tossiu em cima dela e tem um risco, aí eu não vou, é um outro contexto. Até porque nem é sempre a gente que coloca dentro do saquinho, às vezes a pessoa que está no caixa ajuda a gente, coloca, então é bom ter cuidado. É bom ter cuidado. É nesse cenário que a gente tem que imaginar que quem transmite é outra pessoa. Então, o risco maior é do contato com outras pessoas. Então, é esse distanciamento que vai fazer com que a gente não se infecte com o vírus. Por isso, a importância de estar, idealmente, a 2 metros de outras pessoas. Porque as pessoas, ao falarem, vão sair pequenas gotas de saliva que a gente nem consegue enxergar, mas nessas gotas elas vão cair, em geral, em até 1 metro e não tem perigo de eu me infectar. Então, por isso o distanciamento social que a gente tem falado Agora, tanto. algo que a gente lembra pouco, né? Chave de carro, chave da casa, metal. Como é que esse vírus sobrevive ao metal? Depende do metal, então é muito difícil a gente precisar isso. Mas sim, é uma medida de higiene. Eu entrei no carro, eu posso já ter ali no carro um vidrinho de álcool. Eu entrei no carro, antes de eu botar a mão no volante, eu pego meu vidrinho de álcool, limpo a mão e aí eu posso tocar o volante, posso tocar as coisas, posso passar esse álcool na chave já. E aí eu crio uma rotina para poder garantir que eu estou higienizando. Professora, uma pergunta também que tem chegado demais no nosso WhatsApp é em relação aos bichinhos, né? Os bichinhos podem transmitir ou podem contrair? Como é que funciona? Olha, é tudo muito novo e a gente está aprendendo ao mesmo tempo que a gente está comentando aqui. Então, pode ser que amanhã saia um artigo novo que mostre o contrário. Mas até o momento, foram poucos os casos que encontraram de animais que se infectaram com o vírus e que estão eliminando o vírus. Então, é muito pouco provável que eles tenham um papel importante nesse cenário. Hoje, o que a gente tem visto é que quem transmite são as pessoas. As pessoas são o problema. O cão e o gato, eles podem servir como carreadores. Eles vão entrar em contato com o vírus, vão sujar o pelo, alguém tossiu perto dele, ele mexeu em alguma coisa contaminada e aí ele vai levar o vírus porque está contaminando ele. Quando alguém desce, né, com o cachorro para passear, para fazer as necessidades, na hora de voltar para casa, limpa a pata com álcool 70 também? Como é que faz? É uma boa medida, porque essa pata entrou em contato com um monte de coisa, então eu posso limpar. Isso tá, e é interessante a gente pensar nisso, que a maioria das medidas que a gente está adotando não é só para o coronavírus, é para a higiene. É imaginar que esse cachorro botou a pata em lugares que estavam contaminados, e ao entrar em casa, ele pode depois subir num sofá, ele pode estar entrando em contato com crianças, então eu tentar limpar a pata dele é uma medida de higiene básica. E essas medidas de higiene respiratórias, elas nunca, talvez, foram tão obedecidas, né, professor, como agora. Existe uma mudança de comportamento aí, que será que vem para ficar? Sem dúvida, elas vêm para ficar. O brasileiro, ele sempre
relevou a importância dessa questão. A gente vê na cultura, por exemplo, oriental, isso já muito mais incorporado na cultura. O brasileiro, durante muito tempo, ele vai trabalhar gripado, ele fala, não, eu preciso do emprego, eu vou trabalhar gripado assim mesmo. Agora, esse é um dos pontos fundamentais. Tá com sintomas respiratórios, fica em casa. 14 dias em casa, ele e a família, porque a doença pode ser muito leve em algumas pessoas. Então, eu preciso que a pessoa que tem a doença fique em casa, que está com sintomas respiratórios, e toda a família. É só ele pegar um atestado no posto de saúde, se ele precisa de atestado, e ele ficar 14 dias em casa. É com medidas assim que a gente vai garantir que o vírus não espalhe tão rápido no nosso país e a gente consiga manter atividades funcionando. Não todas, mas as essenciais, pelo menos. Professor, há relatos já de pessoas que não conseguiram fazer o teste, mesmo querendo pagar particular o teste para saber se tem a Covid-19, né? Essa questão do Brasil não ter a estrutura, né? Até foi anunciada a compra de milhões de testes, mas a gente ainda não está fazendo, por exemplo, no mesmo ritmo que a Coreia, no mesmo ritmo que a Alemanha. Isso pode ser definitivo para que o vírus tenha uma escalada maior aqui? Esse é um grande desafio para o Brasil e eu acho que é uma lição para os brasileiros. A importância da gente ter um sistema público de saúde forte. A gente achou que, não, eu tenho meu plano de saúde, eu estou protegido. Não está protegido, porque a hora que acontece uma coisa dessa, não tem dinheiro que pague, porque não tem leito disponível para ninguém. Então, a importância da gente ter um sistema de saúde forte. Esse exemplo do exame é isso, não tem capacidade no país para fazer exame, seja privada ou pública. A gente precisa lutar para ter um sistema de saúde forte que dê conta de responder a cenários como esse no futuro também. Bom, a gente vem melhorando, os exames vêm melhorando, mas nesse cenário, hoje, a recomendação é testar só os casos graves, porque esses casos a gente tem que confirmar que está tendo transmissão, a gente precisa confirmar o que está acontecendo com essa pessoa. Mas o que é caso grave? É a pessoa que está com febre ou é a pessoa que já precisa de um aparelho respiratório e já está no hospital? É a pessoa que está no hospital. É essa pessoa que a gente precisa diagnosticar para saber se ela tem o coronavírus, porque aí isso vai dizer que medidas eu tenho que adotar para tentar salvar a vida dela. Então, para ela, a gente tem que priorizar os exames. Para quem mais eu tenho que priorizar o exame? Para profissionais de saúde. Por quê? Porque a gente tem um número limitado de profissionais de saúde. Eu não posso perder um médico hoje 14 dias. Então, se ele tiver um sintoma respiratório, eu preciso fazer o exame nele para saber, é coronavírus? Não é. Não é coronavírus, eu posso colocar ele no dia seguinte para trabalhar de novo. Se é coronavírus, ele vai ter que se afastar por 14 dias. Então, hoje, se eu tenho algum exame, a prioridade é casos graves e profissionais de saúde. Bom, temos mais capacidade de diagnóstico? Vamos tentar rastrear a doença, vamos fazer casos leves. Mas é importante que o brasileiro entenda que o diagnóstico em si não vai ajudar em nada, ele não muda. Somente no caso grave ele vai mudar o tratamento. No caso leve, é isolamento, é ficar em casa, é garantir que eu não passe para outras pessoas. É tratado como se fosse uma gripe comum quando está no início? Isso, é uma virose. Os sintomas, eles vão passar e o corpo vai criar imunidade, vai criar a capacidade de lutar contra esse vírus e eu vou parar de transmitir. Então, as medidas são ficar em casa, hidratar bem, comer bem, descansar e tentar me isolar para que eu não transmita para outras pessoas. Existe uma preocupação também de alguns pesquisadores, eu andei lendo, com a chegada do inverno, principalmente nas regiões mais frias aqui do Brasil, que a gente já tem, né, naturalmente, mais casos de gripes, mais casos de pneumonia. É uma preocupação também? Sem dúvida, essa é uma grande preocupação e por isso o Ministério da Saúde tentou antecipar o calendário vacinal para que a gente tenha todos os idosos vacinados antes da epidemia, para que a gente tente diminuir um pouco os casos de influenza, que é o foco dessa vacinação. Então, realmente, esse vai ser um dos desafios para as regiões mais frias do país, porque a gente tem mais doenças de transmissão respiratória. Como é que eu respondo a isso? Tentando melhorar a ventilação da minha casa, aumentando o distanciamento, organizando a minha família para que esse idoso hipertenso e diabético não esteja em contato com muita gente, para que menos gente tenha contato com ele e a pessoa que tem contato com ele não seja uma pessoa que está com grande exposição ou risco de contrair a doença. Entendi. Essas são as medidas mais básicas que a gente precisa tomar. É o básico e é o que a gente tem que fazer. Então, se a gente fizer bem o básico, a gente está bem. Agora, fico alerta, a gente está falando aqui da campanha de vacinação, eu vi várias imagens, inclusive recebi fotos de pessoas que estavam aglomeradas nessa fila e idosos, e às vezes levando a criança junto, o neto, enfim, é preocupante isso também. É realmente preocupante. Ou faz bem feito ou é melhor não fazer. Então, se a gente não tem condição de garantir que esse idoso hipertenso diabético cheguem para receber a vacina em condição segura, é melhor não vacinar, porque eu tenho mais risco de poder contrair a doença. Então, em muitas cidades está se organizando distanciamento, fazer essa vacinação em ambientes abertos. O drive-thru. O drive-thru para quem tem carro, né? Então, tentar organizar a minha rede de saúde para atingir esse idoso sem colocar ele em risco. Essa é a necessidade que a gente tem no momento.
Professor, agora eu queria tocar num assunto, a gente está caminhando já para o final, mas é um assunto muito preocupante, né? A questão do vírus chegar nas comunidades mais pobres, nas favelas, em vários estados do país, né? Hoje, 13,6 milhões de brasileiros moram em favelas. Desse total, 32% podem ficar sem dinheiro algum para comprar comida. Imagine álcool em gel, imagine um desinfetante, né? A pesquisa é do Datafolha. E essa pesquisa revela também que de 7 em cada 10 dessas famílias, elas já foram afetadas e já tiveram a renda reduzida. Então, diante desse cenário, o que a gente pode esperar da propagação desse vírus se as pessoas não têm dinheiro para comprar comida? Realmente, o cenário é muito preocupante e por isso que a saúde vem tentando adotar medidas tão agressivas para tentar evitar que esse vírus atinja tão rápido essas comunidades e a gente não tenha capacidade hospitalar. É importante também que as áreas de saúde e economia se organizem para responder a esse vírus. É importante que as secretarias municipais de assistência social, que a Secretaria de Indústria e Comércio dos municípios comecem a se mobilizar, porque a gente precisa tentar proteger a sociedade como um todo. Mas não é por isso que a gente tem que achar que a vida não é tão importante. A vida ela é prioritária nesse momento e vamos tentar pensar como é que a gente protege a nossa sociedade nesse cenário. Professor, recado final aí para quem está assistindo a gente sobre como se proteger nessa época. Olha, não vai ser um momento fácil na vida da maioria das pessoas desse país ou do mundo inteiro está vivendo isso. É importante que a gente organize as nossas famílias, os nossos núcleos familiares, identifique essas pessoas de risco para que a gente possa proteger elas. A gente tem falado muito do isolamento vertical e do horizontal. É importante que a gente... Qual que é a diferença? Só para a gente esclarecer. Ótimo. O isolamento vertical é simplesmente isolar os idosos hipertensos diabéticos e o resto continuar tudo igual. Vamos continuar trabalhando a sociedade. Vários estudos sugerem que se a gente fizer isso vai ser terrível, não vai funcionar. Mas o isolamento somente horizontal, 100%, a gente não aguenta por muito tempo. Por isso, algumas discussões sobre se a gente iniciou muito cedo as medidas de quarentena em muitas cidades que ainda não têm o vírus. Por quê? Porque a sociedade começa a sofrer. Então, é importante a gente conseguir isolar essas pessoas, idosos, hipertensos, diabéticos, e manter a capacidade essencial da sociedade funcionando. Identificar esses serviços fundamentais para que eles consigam operar sem expor essas pessoas. Essas pessoas têm que estar atrás, em casa, para poder estar protegida. Quem puder, fique em casa, independente da idade. Independente da idade. Professor, muito obrigado aqui pela sua participação. Obrigado, a gente está à disposição na Universidade de Brasília para contribuir com tudo isso. Obrigada a você também que esteve conosco até agora. Você pode rever esse e outros programas aqui da TV Justiça no nosso canal do YouTube. Acesse lá, TV Justiça Oficial. Até a próxima edição. Tchau, tchau.